Olá, pessoal, estão me ouvindo? Uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos para mais uma live da segunda segunda-feira do mês. Vamos aguardar o pessoal chegando, a Carol chegar. Bem-vinda, Ana. Olá, Carol. Olá, Adri! Olá, Boa seja tarde! bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada! Olá para todos que estão chegando aqui na live. Já dei boa tarde também, o pessoal está chegando aos pouquinhos. Joia, joia! Muito empolgada, Adri, para falar sobre o nosso tema Também, né? de Um hoje, assunto tão bacana, né? sobre credibilidade, Sim, confiança, né? Os caminhos da credibilidade e da confiança na sua vida, né? Na nossa vida. na nossa vida, exatamente. Um E assunto temos muito sempre a companhia. importante. Oi? Temos sempre a companhia aí, né? Eu vi já um rabinho aí do Ah, gatinho. sempre, sempre. Tá, tem três aqui. Tem três participando. Eles Que adoram. ótimo, que ótimo, que ótimo. Eu venho pela porta, eles vêm pela janela. E sempre chegam primeiro que eu. Quando eu chego, eles já estão esperando. Que delícia, que Muito bom, bom, é Adri. uma energia muito boa. Joia. E esse tema é um tema muito bacana, né? Porque além de ser algo muito importante na nossa vida, né? Que nos acompanha em todos os setores, né? A credibilidade, desde a nossa vida pessoal até a nossa vida profissional, nossa vida amorosa, né? E credibilidade é algo muito importante, né? E saber ter credibilidade, saber manter a credibilidade, né? Não é uma vez conquistada, pronto. Não, é saber manter essa credibilidade, né? Também é algo muito importante, porque a gente Exato. vai ver que cair no descrédito é algo muito ruim. Como tudo na vida, né, Adri? A gente tem que manter a cada dia as nossas qualidades, né? O que a gente faz, o que a gente, Exatamente, as nossas escolhas, né? A gente sempre tem que fazer isso a cada dia da exatamente. nossa vida. É Então, uma nós coisa vamos ver. diária, né? São conquistas diárias. Oi, Janine. Oi, Marina. Sejam bem-vindas. Sim, na vida da gente, tudo que a gente faz são diárias, né? Não é uma vez feito, a gente pode deixar para lá. Tudo a gente tem que estar, é como uma plantinha, né? Tem que estar regando ali diariamente para ser mantido. E algumas pessoas podem achar que é cansativo. Não, mas tudo na vida da gente, a gente precisa regar diariamente para ser mantido, para ter qualidade, para estar presente na nossa vida. E a gente tornando isso um hábito,
a gente nem vai se perceber carregando, né? Vai ser uma Sim, coisa tão assim, tranquila, leve, que a gente nem vai estar percebendo esse ato de estar regando, de talvez o que estar a gente cuidando. fale aqui, né, para algumas pessoas, soe muito natural, né? Você assim, nossa, eu Sim, faço sim, isso no meu dia a dia, né? Para as outras não, para as outras pode ser algo que, nossa, realmente não sabia que eu tinha que fazer isso, né? Então é algo que a gente aprende também, né? Confiança, credibilidade, é algo que a gente aprende a desenvolver, não é algo que nasce, né, com a gente e nem que permanece, né, sempre. Então, como exatamente, está dizendo, né, a gente precisa manter isso e a gente precisa aprender e desenvolver sempre isso. Então, boa né, boa tarde, tarde para todo mundo que está dando boa tarde aqui, que seja está chegando, bem-vindo. dando oi. E sim, né, a gente precisa sempre desenvolver isso. Então, para algumas pessoas, isso já está desenvolvido num nível legal. Você pode aí checar, né, com você mesmo aí, se isso está num nível legal, se você pode aumentar o teu nível de confiança, de credibilidade, ou se você precisa desenvolver isso. E, nossa, não sabia que isso era importante. Então, a gente vai falar aqui algumas coisinhas para ir aí tocando vocês, né? Vão fazendo check aí das coisas que a gente for falando, né? Sim, E claro, vocês vão também provavelmente olhar para as pessoas à volta e fazerem esse checkzinho em relação a elas também, né? E aí vocês podem conversar sobre isso, se for alguém importante para você, também vai ser interessante vocês conversarem sobre isso. exatamente. Mas então, vamos lá, né, Dri? Uma das Vamos primeiras começar. coisas, né, que a gente estava conversando, como sempre, né, vocês sabem que a gente troca ideias, né, aqui, então a gente estava conversando sobre isso e uma situação, né, em que isso fica muito claro sobre o que a gente está falando, né, de credibilidade, associado um pouquinho ao vitimismo, né? Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu não dou sorte com aquele chefe, com aquele trabalho, eu não dou sorte, sei lá, com os homens, com as mulheres, e não assume responsabilidades. Então, na Sim, verdade, também tem a ver lá com a outra live que a gente fez mês passado, né? Então, quem assume a responsabilidade começa a desenvolver e a permanecer na credibilidade também. Então, uma coisa muito importante é responsabilidade. E às vezes as pessoas ficam, né, dizendo, ah, né, eu não dou sorte nisso. Começa a culpar o outro, né? Sempre a tá. culpa é do outro ali. E geralmente também, né, essa pessoa pode ali naquele momento estar com a autoestima baixa também. Então, às vezes, esse não assumir a responsabilidade, entre outras coisas, né? Às vezes vem também de uma autoestima mais baixa naquele momento, dela achar que não dá conta e aí culpa os outros pelas coisas que não estão acontecendo na vida dela ou que estão acontecendo na vida dela e ela acha ruim. Então, isso, culpa e Sim, com certeza. responsabilidade que a Bruna está trazendo aí. Bruna, sempre culpa é excesso de responsabilidade. Né? Então, na verdade, é até o inverso do que a gente está falando aqui. Que quem tem responsabilidade, né, responsabilidade é estar ali no nível bom. Né? Então, abaixo é a desculpa, né? A pessoa fica se desculpando, isso que a gente está O tempo falando, coloca inteiro, a culpa exatamente. no outro, e a culpa está aqui em cima, que é o excesso de responsabilidade, que aí vem muito peso. Né? Há pessoas também que, por quererem ser muito confiáveis, né, terem muita confiabilidade, também ficam ali na culpa, né, de Tem tanto. muita responsabilidade, né? E acabam, às vezes, achando que não estão dando conta das atribuições e começam a se sentir culpadas, né? Às vezes, as mulheres têm muito essa situação de culpa por trabalharem fora, cuidarem da casa, cuidarem da família.
Então, elas sempre acham que estão em débito, né? Principalmente com a família, que ela não está dando atenção que deveria para a família porque ela tem outras responsabilidades, né? E, na verdade, a gente consegue se dividir, né? Dar um pouquinho de cada pedacinho nosso em cada um dos setores aqui a gente se propôs e atender a todos, né? A questão é saber se dividir e a gente consegue atender a todos. Então, não precisa ter culpa, né? O mundo mudou, a gente vive hoje num outro formato de sociedade que tem espaço para a mulher ocupar várias situações na vida dela. Ela não precisa ficar em casa cuidando da família. Se ela quiser, é uma opção. Mas se ela quiser também transpor isso, trabalhar fora, ocupar outros espaços, ela pode dar conta de amar os filhos, amar o marido, amar a casa e amar o trabalho e sem culpa, né? Isso. Tanto que isso de culpar o outro, né, é se isentar da responsabilidade e Exatamente. colocar a responsabilidade que era sua no outro. Então, o outro fica com a responsabilidade que é dele e fica ainda com aqui, né, a pessoa está depositando ali. Então, aí, por isso, culpa o outro, né? Porque também é um excesso de responsabilidade para outra pessoa que às vezes não tem aquela que está se colocando ali, né? Sim, E aí, algumas pessoas, né, Dri, acabam fazendo as coisas mal feitas, né, ou pela metade, ou acabam não fazendo, dizendo que vão fazer e não fazem, né, que tem a ver com isso também da responsabilidade. Aquela coisa, né, que às vezes em ambiente de trabalho acontece, uma pessoa ali que não faz, a outra que se sobrecarrega fazendo a mais, né? sim, a Do que gente, é a dos gente outros levantou também. várias situações, né, que pode acontecer. A pessoa que realmente não está interessada em fazer, né, o trabalho e aí finge, né, que não sabe fazer o trabalho e aí por necessidade dessa entrega acaba se pedindo para outro que faz bem feito e essa pessoa acaba sempre sendo isentada da realização do trabalho porque ela não sabe fazer, então sempre o outro acaba sendo sobrecarregado, né? Porque tira da mão dela porque ela não consegue cumprir o prazo e às vezes esse não cumprir o prazo é intencional, porque ela não gosta de realizar aquela tarefa. Muitas vezes ela realmente não consegue cumprir aquela tarefa, mas ela não tem coragem de informar a dificuldade que ela tem diante daquela tarefa, então ela acaba passando uma imagem, né, de descompromisso, de desinteresse, quando na verdade não é nada disso, é simplesmente uma dificuldade. Se ela tivesse falado, isso já teria sido sanado, né? Então, ao não comunicar a sua dificuldade em realizar algo, permite ao outro avaliar da maneira que ele desejar. E aí, muitas vezes, a última coisa que vai passar pela cabeça é a dificuldade, né? Às vezes, a primeira coisa que vai passar pela cabeça é a falta de interesse, né? Ou o descompromisso daquele profissional. Então, é importante, diante de uma dificuldade que se tenha, se colocar isso. O tempo, para mim, precisa ser um pouco maior, eu preciso de um prazo maior para cumprir essa atividade, ou eu não entendi como realizar essa atividade, eu nunca fiz antes, então não sei por onde começar. Eu acho que a Preciso de uma sinceridade ajuda, de uma precisa de uma ferramenta ajuda. específica. Exato. Eu acho que a sinceridade ela é importante para evitar um julgamento errôneo, né? Você acabar caindo no descrédito e depois, para reverter essa situação, acaba sendo difícil, porque às vezes você não vai ter um feedback de que você não está atingindo a meta desejada.
Você vai ficar com aquela visão de que não dá conta, de que não consegue fazer, e isso vai ser passado adiante e você não vai ter oportunidade de explicar ou até de se defender da situação. E a sua situação ali só vai tender a piorar. Né? Então, é importante a gente sinalizar quando tem alguma dificuldade. Né? A pessoa que faz isso propositalmente, ela sabe que ela está arriscando cair no descrédito, mas uma pessoa que não faz isso intencionalmente, né, ela precisa sinalizar. Ainda tem a terceira situação, que é uma pessoa que pode ter alguma dificuldade mesmo fisiológica, né? Pode ter um déficit de atenção, né? Uma hiperatividade, da qual ela não sabe, ela não foi diagnosticada. Então, ela não consegue fazer a entrega por essa alteração fisiológica que ela tem, mas por ela não ter sido diagnosticada. E ninguém saber, ela também passa por alguém que não consegue fazer as entregas no prazo, não consegue. E isso não é só no trabalho, não, tá? No relacionamento. Não consegue chegar na hora, não consegue lembrar de datas, passa por uma pessoa que não se importa com o outro, que não dá atenção. Então, isso é importante. Quando começa a finalizar, ou situações começam a se repetir na nossa vida, em vez da gente achar que o outro é chato, que o outro é inconveniente, que o outro reclama de tudo, é bom a gente começar a pensar, será que não tem algo acontecendo comigo? Porque será que todo mundo está me perseguindo? Será que todo chefe é chato? Será que meus amigos são chatos? Que o meu relacionamento é chato? Que todo namorado ou namorada que eu tive são chatos? Tem alguma coisa estranha aí acontecendo. Então é interessante a gente verificar, porque a gente pode estar passando por um momento difícil, a gente pode ter alguma alteração que indo ao médico a gente vai tratar, vai controlar e vai se estabilizar isso. Né? Então é importante, em vez de a gente achar que está sendo perseguido pelo mundo, é, a gente parar para pensar que pode estar acontecendo alguma coisa estranha conosco, que a gente vai em busca de solucionar esse problema, né? Essa situação. Exato, porque muitas vezes, né, Dri, o que acontece é, tá, não chegam mais responsabilidades para mim, né, para a pessoa lá, não chegam mais responsabilidades, as pessoas não passam mais as coisas para ela, passam para as outras, né, e para aquela pessoa pode soar, pode vir como um alívio, né, de ufa, então agora não chega mais tarefa para mim, aquele trabalho que eu ia fazer não vou mais fazer, não vou mais precisar fazer, né? Aquela coisa lá, não vou mais precisar lembrar, né? Pode parecer um alívio, mas é como a gente está dizendo aqui. É o sinal de alerta, né? As pessoas podem não estar mais fazendo isso, não atribuindo mais coisas a você, por exatamente você, né, não estar assumindo ali as responsabilidades, o teu nível de crédito, né, de credibilidade está baixo, então elas estão preferindo outras pessoas, né, para aquilo ser realizado, ou contar coisas para outras pessoas, não mais para você, né? Ah, a pessoa não me fala mais, né? Não conversa mais, não fala mais aquelas coisas para mim. Então, né? Então, assim, cuidado mesmo com isso. Se não está chegando mais coisas, ai, ufa, que alívio, tá, mas será que o teu nível de credibilidade também não baixou e aí as pessoas deixaram de entregar coisas para vocês, de pedir para você, de pedir coisas para você, de solicitar, né? Por Então, é falta de importante confiança, né? isso, então é importante encarar se houver alguma dificuldade, né? Ah, não estou fazendo isso mal intencionado, né? Com descompromisso, é porque não consigo fazer, tenho dificuldade, esqueço, né? Como a Adri falou, pode ter aí a ver com algum, né, diagnóstico não dado, então tá. Então, como é que é melhor, né, você encarar isso
pedir ajuda em relação a isso, pedir colaboração, né? Ou então pedir um prazo maior para realizar alguma coisa, pedir ajuda, enfim, meios ali para que você possa realizar, ou então dizer, ó, isso aqui eu não consigo ainda fazer, mas é melhor agir dessa forma do que dizer que vai fazer e não faz, né? Dizer que vai cumprir o prazo e não cumpre, não terminar as coisas, fazer pela metade, né? Ah, isso é só o que eu consegui entregar, e a pessoa está com a expectativa que você entregue Isso vai tudo. entregar tudo. Isso. Então, assim, é melhor, né, não enganar, né? Não dizer até onde você pode, encarar isso é muito melhor, né? É uma solução mais viável aí para você não cair no descrédito. Porque como a gente começou dizendo aqui, né, o descrédito, para a gente recuperar o crédito, é desafiador, né? Porque é algo Sim. que tem se mantido a cada dia, e aí se você cai ali no descrédito até você voltar a ter Até o você crédito. mostrar que, né, você agora consegue realizar, você consegue fazer, às vezes a pessoa não tem tempo para permitir que você seja reavaliado, né? Exato, Então, exato. acaba nunca lhe dando uma oportunidade novamente. E para quem tem, né, alguma alteração assim fisiológica, a vida inteira dessa pessoa foi assim. Então, para ela é imperceptível, né? Para ela o normal é ser desse jeito. Por isso a importância de prestar atenção no entorno, no que o entorno está te dando de retorno. Como é que é a resposta do outro ao seu redor e como é que é a sua? Porque você, às vezes, não vai perceber que a sua entrega não é uma entrega a esperada. Porque sempre foi assim, você sempre foi distraído, você nunca conseguiu cumprir o prazo, né? A sua vida inteira foi assim. Então, você não acha nada de anormal em você. Você acha que o anormal é o outro que é apressadinho, que está sempre querendo tudo para ontem. E, na verdade, ele não está querendo para ontem. Ele botou uma data e espera que seja entregue naquela data. Então, fique atento, né? E não se sinta ofendido de forma alguma quando algo for cobrado de você e você não conseguir. O importante é a gente ter a nossa autocrítica, a nossa autoavaliação e nunca se ofender porque alguém está falando algo, né, a nosso respeito, que naquele momento não corresponde ao que a gente pensa sobre nós. Vale E a pena a lembrar. gente, né, se Uhum. autoavaliar e ver se realmente não pode estar acontecendo aquilo e eu não percebi. Isso. E lembrar, né, que se alguém estiver falando alguma coisa, primeiro que o que a Adri bem lembrou, né? Se tem muita gente falando a mesma coisa, vamos ouvir um pouquinho, né? O que é isso, né? E a mesma coisa, se as pessoas estão falando ainda, né, para você, é porque você tem importância, as pessoas se importam, né? Então, quando Sim, deixarem de falar, que aí, é que é aí é que perigoso. tá, né? Então, por isso aquilo do alívio, né? Que parece que, ufa, ninguém tá mais me cobrando. É o É contrário, porque né? para a Então, pessoa é difícil. Então, quando deixa de cobrar, é um alívio, né? Porque ela sofre de não conseguir fazer a entrega no prazo, a pressão, é um sofrimento, né? Por isso a importância de prestar atenção nesse sofrimento, que não é para ser sofrido, né? O trabalho não é para ser sofrido, as entregas não são para serem sofridas. Se tem sofrimento, tem alguma coisa errada, né? Então, e sim, tentar descobrir o que está de errado ali. Não é para sentir alívio, é para sentir, a meu ver, preocupação. Por que eu estou sentindo alívio? Não era para eu estar sentindo alívio, era para eu estar sentindo prazer em realizar as coisas. Se realizar as coisas está me trazendo angústia, está me trazendo medo, está me trazendo pressão, tem algo errado nesse sistema, né? Então, o que está de errado nesse sistema? Pode até ser que não seja com a gente, né? Seja com o outro lado.
mas tem algo errado nesse sistema, né? O alívio está dizendo que tem alguma coisa errada. Porque o ideal é conforto, não alívio, né? Exatamente, exatamente. E uma outra coisa, né, que traz alívio, né, Dri, é às vezes pedir desculpa, né? Então ficar dando desculpa, justificativa, não fiz isso, não finalizei isso, não cumpri isso, né? Porque, né, várias lá listinhas de desculpas, né? E até começa, né? Porque minha tia passou mal, porque o cachorrinho não sei o que aconteceu, né? Começa até a inventar, muitas vezes, Sim, desculpas isso do descrédito justificativas. é um pulo, né? Isso. E aí, né, a diferença também de ficar ali fugindo, né, dos problemas, dos desafios, às vezes até dizendo assim, não, mas você está falando disso, né, ou você está preocupado com isso, que bobagem, né? Isso é uma coisa pequena. Imagina, é pouca coisa isso. Não, o tempo vai resolver isso, né? E às vezes realmente tem algo ali a ser resolvido, né? Algo ali, como a gente falou também de coisas de trabalho, né? A ser entregue, tem um prazo importante a ser cumprido, né? Ou tem uma promessa que foi feita, né? Então, assim, é importante não ficar dizendo, isso é uma bobagem, você está, né, colocando isso muito alto, né? Está fazendo isso ficar muito grande, né? E às vezes aquilo merece atenção, né? Não que aquilo esteja grande, mas tem um tamanho ali que merece atenção. Então, não ficar negando, né? Diminuindo ou fugindo de coisas que estão acontecendo. E aí poder resolver as coisas, né? Olhar, tá, então é isso que está acontecendo. E, ok, vou Sim. procurar fazer o meu melhor, né? Que é, né, aquela coisinha, né, até tem a ver com isso também que a gente está dizendo, de às vezes as pessoas falarem ali, olha, mas isso era importante. Não, não é, você que está dando importância demais, né? Então, será que não? Né? Será que realmente não era mesmo importante aquilo? Sim, às vezes a pessoa do outro lado também está exagerando, né? Claro que a Sim, gente tem que sim. considerar isso também, mas olhar um pouquinho de novo para isso, né? Às vezes é E algo que tem uma precisa coisa, ser. tem uma regra, né? A regra precisa ser cumprida, né? Nós não podemos mudar a regra do jogo no meio do caminho sem ser combinado. Então, se existe uma regra, eu aceitei a regra, eu preciso cumpri-la, porque senão os outros envolvidos no projeto vão ter todo o direito de reclamar se alguma coisa for alterada. E aí você vai falar o quê? Que frescura, foi só uma coisinha de nada e está se aborrecendo à toa? Não! Por isso que as regras são importantes. Né? A gente sempre brinca que a regra é clara, né? Que o cara lá do futebol gosta de falar. É importante mesmo as regras serem claras, porque aí fica confortável para todo mundo, né? Ninguém vai se equivocar em relação a cumprir aquilo e fica bom para todos. Então, a gente não pode alterar nada no meio do caminho porque acha que alguma coisa ali no meio é bobagem de ter, eu vou trocar porque aquilo é uma bobagem. Então, eu não vou colocar. A gente não tem esse direito, né? A não ser que a gente sente, converse, porque senão também a gente pode cair, né, numa situação de que a gente não é confiável, porque a gente mexe as coisas, altera as coisas sem permissão. Né? Nós não podemos fazer isso em local nenhum, nem na nossa casa, né? A não ser que a gente more sozinho. Porque se a gente mora com outra pessoa, a gente precisa comunicar a outra pessoa se ela gostaria daquela alteração ou não. Porque isso pode gerar, né, um desconforto com o outro. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que se comportar de acordo com regras estabelecidas.
Em tudo existe regras. No namoro existe regras, na amizade existe regras, no trabalho existe regras. Se a gente resolve mudar a regra, o outro precisa ser comunicado e estar de acordo com a mudança disso. Né? Se a gente começa a mudar as coisas ao nosso bel prazer, com certeza nós teremos problemas. E aí a pessoa que não tem essa percepção, o que, que ela vai achar? Que o outro é exagerado, que o outro é chato, que o outro é insensível, né? Mas ela não parou para pensar que a mudança dela pode ter causado problemas, né? Por isso que ela Sim, tem que ficar atenta com as reclamações. Às vezes a reclamação não é uma chatice, é uma sinalização de que algo não está bem, de que algo não está legal, que a gente está passando por cima, né, de alguma coisa importante para o outro. isso. E o que a Adri está falando, né? Combinados. Então, é que regras, né? Às vezes as pessoas falam, ah, regras, né? Mas sim, né? Existem aí algumas maneiras de se conviver com os outros. Então, claro que, né, essas maneiras no trabalho é um jeito, né? Na nossa casa ou na nossa família é de outro, né? Com as nossas amizades é outro, claro, né? Mas existem ali combinados, né? Que são feitos, que Exatamente. são permitidos. E aí é isso, né? A gente poder prestar atenção nessas sinalizações que chegam até a gente e a gente também poder sinalizar para as pessoas, né? Então, como a gente falou, não fugir disso, ou, então vou fazer aqui, né, do meu jeito, ou vou alterar aqui o combinado, né? E fugir, ou então, vou fingir, né, que eu não lembro disso, que passou, né? Ou deixa passar, né? Depois a gente lida com isso. Então, isso de se esquivar um pouquinho e, ao contrário, então, poder se responsabilizar, poder se comprometer com algo, ou então, olha, isso não tá legal, a gente tem que recombinar, alterar algumas coisas. Então, como a Adri bem lembrou, né? A clareza nessa comunicação, a clareza nesses combinados, e até, claro, que as coisas podem ser alteradas, mas elas precisam ser sinalizadas, né? Nada. E aí, isso, né, prometer e não cumprir, né? Que até são ameaças, né? Então, isso até tem a ver com ameaça, né? Quando olha, né? Se você fizer aquilo, condições, né? Se você fizer aquilo, vai acontecer tal coisa. Só que aí a pessoa não banca aquilo que ela disse, né? E também não cumpre aquilo que ela ameaçou, né? Claro que ameaça nunca é bom. Então, será que você pode mesmo falar aquilo, né? Criança, né, Adri? Eu tenho uma criança aqui, né, em casa, e às vezes, né, eu ouço assim alguns diálogos, né, de criança. É aquela coisa, né? Também não vou mais ligar para você, né? Não sou mais sua amiga, né? E então cuidado também, né, com essas coisas, com o que, né, se promete, com o que se ameaça, porque será que você vai cumprir mesmo, né? Né? Se você fizer isso, eu não vou mais ligar para você, não vou mais falar com você, né? As crianças Nossa, ali, tem né? muito isso. É. Será que é verdade? Não vai mais falar mesmo com a amiguinha, né? Ou com o amiguinho? Não vai dar conta disso. Então, não fale, né? Não prometa nem ameace, né? O que você não vai cumprir, o que você não vai dar conta. E até Então, a promessa positiva, né? Que você promete que vai entregar algo a alguém, e um presente, ou qualquer outra coisa que você vai levar para alguém e depois você não vai poder fazer. Então, não prometa, porque gera expectativa. E gerar expectativa não cumprida é muito ruim, né? sim. Ou então, né? Diz a verdade, porque às vezes as pessoas querem também dizer, olha, 100%, né? Então diz, ó, talvez eu consiga fazer isso, né? Sim. Olha, provavelmente a gente consiga estar nesse horário aí, em tal lugar, né?
olha, talvez, né, eu esteja nesse horário, ou pode ser, né, que dê certo isso. Então, sim. coloque de verdade, né? Se é o talvez, se você não Sim, pode deixa sempre, garantir, deixa na dúvida, porque a pessoa vai saber que é uma tentativa daquilo ser realizado, não é uma promessa daquilo ser realizado. isso. E até contei, né, para a Adri, né, Adri, o caso lá da minha filha com a vacina, né, com as vacinas aí que Sim, tivemos todos que tomar, e eu já tinha tomado vacina, né, e aí minha filha me perguntou assim, na hora de tomar a vacina dela, né, claro que ela sempre tomou vacina, mas ela queria saber daquela, né, e aí ela disse assim, mamãe, essa vacina dói, né? E o que que a gente vê muitos, né? Pais e responsáveis falando, não dói nada, imagina, vai lá tomar vacina, né? Mas eu sempre digo a verdade, né, para ela, e por isso a gente se confia, né? Confia tanto uma na outra. E sim. aí eu disse para ela, olha, ela chama Tainá, né? Eu chamo ela de Tatá. Tatá, vai doer um pouquinho, mas assim, dói na hora, né? A agulhadinha vai doer, dói um pouquinho a hora que tá entrando o liquidinho lá, mas depois passa, né? Mas dói um pouquinho. Então, assim, pronto, né? Aí eu não caio no descrédito dela, porque imagina se eu digo, Sim, não vai doer nada. Ela chega lá, dói, né? dói, Não vai mais não acreditar vai em mais mim, acreditar no que você fala. Exatamente. né? Então, assim, é importante a gente dizer a verdade, né? Mesmo que a gente, mas não quero que a pessoa sofra, né? Não quero magoar a pessoa. Tá, às vezes é fazendo assim, Sim, né? mas Não você, falando. até a verdade ela pode ser dita de uma maneira mais doce, mais leve, mas a verdade, Exato. né? Então, A às vezes pessoa a saber que dito, pode confiar, né? Até no que você estava falando, né, de uma entrega, se a pessoa não for conseguir, ela fala antes, olha, não vou conseguir entregar, avisar antes, né? Não na isso, hora, porque na hora a pessoa não tem como resolver, né? Ou se né? você tem um combinado com alguém, na hora você avisar que você não vai aparecer, né? Isso. Você deixa a Aliás, né, pessoa numa Dri? situação desconfortável, né? Isso aconteceu entre a gente até, né, Dri? Sim, Porque às vezes sim, uma sinaliza para outra, né? Olha, eu vou atrasar uns minutinhos, que a gente marca, né? Os nossos exato, encontros para exato. conversar sobre as lives e a gente sinaliza uma para outra, ó, ih, não vai dar, né? Achei que ia dar, mas não Imagina, vai né? Eu não dar. apareço, né? Carol fica aqui me esperando, 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 né? E eu E não aí, assisto, ó, não posso vir. 15 minutinhos, né? Peraí, aconteceu um imprevisto aqui, ó, 15 minutinhos eu tô chegando, né? Então, assim, Porque dá a é oportunidade importante. da outra pessoa se organizar, né? O Isso. que ela Então, pode fazer? Então, isso é muito importante, né? A gente prometer, né, e cumprir, E então, ou cumprir se é muito importante, né? A gente vê muito no ambiente de trabalho, né? Pessoas que caem no descrédito, são pessoas boas, né? Mas por N razões começam a falhar nas suas entregas, nos seus horários, nos seus compromissos, e começam a cair no descrédito. Isso é uma situação muito ruim, porque às vezes levam até a demissão, né? Porque dependendo de quantas vezes essa falha se repete, ela começa a se tornar uma pessoa que não é bem vista, porque não cumpre as tarefas, não cumpre os prazos, não entrega as metas que foram pré-determinadas. Então, pode acarretar até numa demissão. E se não acarretar numa demissão, nunca numa promoção, né? Vai exato, ficar isso é algo estagnada muito ali, ruim, vai mas ficar também não traz coisas estagnada, porque boas. assim, como é que ela vai galgar novos degraus se ela não consegue nem cumprir aquele onde ela está, né? Por isso a importância de sinalizar, de você se autoconhecer, você saber o seu limite. É importantíssimo a gente saber o nosso limite. Nunca pegar nada além daquilo que a gente consegue dar conta. Que às vezes a gente, para impressionar, pega Para coisas a agradar, mais, né, para agradar.
pega coisas a mais do que a gente dá conta. Cada um tem o seu limite, e não é vergonha alguma a gente ter um limite abaixo do de outra pessoa. Cada um tem um estilo de vida, tem um formato, e o importante é a gente conhecer o nosso e respeitar. Porque se a gente for excelente no nosso, a gente tem credibilidade. Né? A Exato. credibilidade não é quem faz mais, mas quem cumpre aquilo que prometeu. Quem faz o que faz, né, bem E, feito. exatamente, Então, o quem pessoal, faz perfeito aquilo que se comprometeu a fazer. Essa é a pessoa que tem credibilidade. Né? Não é o que isso, ela fez a maior quantidade. Não. Se ela se comprometeu a fazer 10 e fez 10 com excelência, ok, tem credibilidade. Agora, ela só consegue 10 e disse que fazia 20, aí cai no descrédito. Né? A primeira uhum, vez é relevado, porque teve algum problema, mas aí repete a segunda, repete a terceira. Então, é muito importante o autoconhecimento e o autorrespeito, que às vezes a gente se conhece, mas não se respeita. Passa por cima dos nossos limites, né? Se desrespeitando. E aí esse desrespeito é tão grande que chega uma hora que o corpo não dá conta. E aí as falhas começam a vir à tona. isso. Então, às vezes, né, o que a gente até falou de ameaça, né, mas às vezes a pessoa não consegue mesmo cumprir porque assumiu muito compromisso, né, se Exato. comprometeu com muita coisa. Então, e que não significa até que ela não dê conta, mas que às vezes, como a Adri está dizendo, bem dizendo, é a questão do limite, né? Então, nossa, tem que fazer isso em 20 minutos. Às vezes não é possível, né? E é importante não se comprometer, então. Ou então, de que jeito eu posso me comprometer? Olha, tudo bem, você está me pedindo 20 minutos para fazer isso aqui. Em 20 minutos não vai ser possível, mas eu consigo fazer até o final da tarde, né? Eu consigo fazer Exato. isso para amanhã. Então, é melhor, né, você dizer para quando ou como você consegue entregar ou se comprometer Até com porque algo. às vezes é impossível mesmo. Na cabeça da pessoa que está pedindo, aquela tarefa é mais fácil do que na prática. Uhum, Né? Então, ela sim, estimulou algo que é impossível de ser feito. Mas muitas vezes a gente ouvindo falar, se ela disse é que dá. Né? Mas não dá. Então, a sinceridade é importante. Por e isso aí, que o autorrespeito é extremamente importante. Se autoconhecer, se autorrespeitar é extremamente importante. A gente vai ser valorizado por isso, pela sua sinceridade. Eu posso confiar em fulano, porque o que ele diz é o que ele cumpre. Mesmo que ele demore um pouquinho mais do que eu gostaria, mas ele vai fazer com excelência. A entrega dele é sempre pontual. Eu posso contar sempre com ele. Então, isso é o que é importante, na verdade. Né? E não tentar agradar quem está pedindo. Porque, às vezes, quem está sim, pedindo não tem noção do uhum, trabalho que, às vezes, aquela atividade dá. exato. E aí, por isso também a importância da autoestima equilibrada e elevada. Sim, sim. Porque, né, como a Adri colocou aqui, né, se uma pessoa pede para você fazer uma tarefa, vamos, né, colocar esse exemplo, uma tarefa em 20 minutos, e você sabe da complexidade que precisa para aquilo acontecer, que em 20 minutos você não vai conseguir. Para a pessoa, né, ela está achando que você faz tão rápido que, 20 minutos aí você consegue me entregar? Se você coloca a autoridade, né, naquela pessoa, do que você faz, né? A tua autoestima está lá embaixo, né? Então é legal você dizer, não, peraí, isso aqui eu vou fazer, né? Eu vou me comprometer com algo que eu vou fazer, eu que vou ter que dar conta. Eu sei da complexidade do que eu vou fazer aqui. Isso não dá em 20 minutos. Para eu entregar bem isso, para eu fazer com excelência, eu não vou fazer em 20 minutos. Só que exige várias coisas. Eu vou precisar de uma E a pessoa tarde. não conhece muitas vezes.
A Isso. complexidade da tarefa. Ela só vê pronta, mas ela não sabe a complexidade que é para realizar. Quem é o responsável por realizar aquilo é você. Então, você que tem que dizer o quão complexo é aquilo. Isso. E aí, por isso, a autoestima, né, mais Sim, elevada, sim. equilibrada ali, para você dizer, olha, isso, né, eu vou precisar minimamente de uma tarde, isso eu vou conseguir te entregar amanhã e vai estar direitinho, né? Então, se Ah, manter ali, né, no seu centro, confiante com você, né, dando crédito para você também ali, né? E exatamente. comunicando isso para o outro, né? Aí sim, como a Adri falou, né? Aí o outro vai dizer, tudo bem, eu não vou ter em 20 minutos, mas eu sei que essa pessoa vai me entregar direitinho no final da tarde, amanhã, isso vai chegar Está bem, bem né? feito da maneira que eu gostaria, que eu espero, né? Isso. E aí, isso gera uma palavrinha, né, que a gente tem ouvido muito hoje em dia, e que é muito importante, que é consistência, né? Hoje em dia é muito importante isso, né? As pessoas terem, manterem a consistência. Então, claro que a gente pode ter flexibilidade, alterar, mudar de opinião. Isso é muito importante porque a gente muda, todos mudamos, o mundo muda. Então, a gente Sim, precisa, né, também ter essa flexibilidade, mas ter um lugar de consistência, né? Para que a gente permaneça na credibilidade também, né, Dri? sim, sim, é muito importante. A gente valorizar o nosso trabalho, saber o quanto de dedicação a gente tem entregue a ele, né? Mas para isso a gente precisa realmente se dedicar a ele, ter uma autoestima elevada, se respeitar, para que o outro possa respeitar também. Se a gente for o primeiro a se desrespeitar com prazos, com horários, com baixa qualidade, o outro não vai respeitar a gente, né? Então a gente tem que ser o primeiro a respeitar aquilo que a gente faz, a honrar aquilo que a gente faz, né? Para que os Exato. outros possam olhar e dar o mesmo crédito, um crédito maior àquilo que a gente está entregando. Isso. E falando em respeito, Dri, uma outra coisa que acontece muito também e que entra nesse lugarzinho de descrédito ou então de confiabilidade é a questão da agressividade, da reatividade, né, Dri? Sim, Então, se tem ali duas pessoas, né, discutindo e uma lá tá gritando, né, tá falando, sei lá, palavras, né, de baixo calão, né, tá apontando lá para o outro, né, gesticulando lá, e o outro tá ali ouvindo, falando mais baixo, né, gesticulando com mais, né, mais legítimo. devagar, com mais cadência. A quem que a gente vai dar mais crédito? Né? Quem tem ali mais credibilidade? Então, é importante a gente olhar para essa questão da reatividade, né? E olhar para as acusações, né? Pessoas que é reatividade? Não é só essa agressividade, né? Mas é ficar acusando, né? Sempre, muitas acusações, né? Ou então, né, E, Dri, e, e não que a é gente bacana, aprendeu. né, quando a gente está nervoso, a gente tentar resolver algo, porque nesse momento a gente perde o nosso senso. Então, é importante que a gente se acalme, que a gente se tranquilize e que depois a gente volte àquele ponto e tente resolver. Porque com a cabeça fria, com a cabeça no lugar, a gente vai conseguir ponderar tudo que é necessário com tranquilidade e argumentar o que precisa ser argumentado. Porque a gente nervoso, a gente vai perder, né, esse senso de argumentação. E vai acabar falando bobagens, coisas que a gente vai se arrepender Ameaças, depois, né? vai Ou ameaçar. promete que não vai cumprir, né? Passa do Exatamente, limite, desrespeito, tudo que a gente está falando aqui que exatamente. cai no Então, descrédito. não é legal. Toda vez que a gente vê que chegou num limite, né, de perder o controle, o bom é a gente parar por ali,
e num outro momento, quando a gente estiver calma, outra pessoa também estiver calma, a gente retorna àquele ponto e esclarece a situação. Nunca entrar numa discussão, porque os dois vão perder, né, vão acabar perdendo a razão e nada vai ser resolvido. E aí, né, quando isso acontece, às vezes as pessoas dizem, né, que a gente até brinca da síndrome da Gabriela, né, É, que é aquilo de, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né, síndrome da Gabriela. Quem é das mais antigas aí sabe, né, sim, sim, aquela série lá da Gabriela, e que a musiquinha, né, dizia assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, né, exatamente. então, Uma pessoa que cuidado não com está isso. disposta a se modificar, né? O mundo está em constante transformação e como a gente não se propõe a se modificar? A gente não é porque a gente nasceu assim, que nós estamos assim, que amanhã eu não posso ter uma outra pessoa melhor. Né? Eu acho que a gente está em constante transformação para se melhorar. Né? A gente até já fez uma live sobre reforma íntima, né? Que a gente se modificar. O que em mim não é legal, que eu preciso modificar. Então, tem que estar aberto a isso. E não falar, eu sou desse jeito, quem quiser que goste de mim é assim. Exato. Então, assim, é uma pessoa que não está aberta a mudanças. E se Uhum. tudo está mudando o tempo inteiro, como é que fica alguém que não está aberto a mudanças? Que estacionou, né, no antigo? Aonde essa pessoa vai se encaixar no universo, né? E outra coisa também, né, que até tem a ver com tudo isso, é a coisa de ficar falando, né, de falar demais, as pessoas que, né, falam assim só para ter assunto, e aí falam dos achismos, né, o que hoje em dia tem muito dos fake news, né? Então, eu ouvi dizer tal coisa, né? Eu acho aquilo, né? Me falaram, né, me disseram que talvez tal coisa, né? Então, como se fosse ali um papagaio repetindo algumas informações. Então, será que isso é verdade mesmo? Né? Será que Isso é muito isso não é perigoso, uma né? fofoca, né? De onde veio isso? Porque fofoca sempre também é o aumento, né? Boato, fofoca, sempre é um Sim, aumento de alguma coisa que é ali, né? Lembra da brincadeira de telefone sem fio, né, Dri? Que vinha uma frase aqui, aí passava pelos coleguinhas, né? Cada um quando ouvia chega do no lado do outro. final, Chegava no final, uma outra coisa, uma outra história. Então, cuidado, né, com isso, porque porque isso você também gera ouvir, descrédito, né? É uma pessoa que está sempre gerando informações que não são verdadeiras. E sempre está trazendo informações que não são verdadeiras. Isso também gera descrédito. isso. Então, o importante é checar as informações, né, de onde veio isso, quem falou isso. Mas eu queria falar, né, sobre o que eu ouvi. Tá, então fala como você ouviu. Olha, eu ouvi em tal lugar que isso aqui poderia acontecer. Tá, então você está dizendo que não é que vai acontecer, mas que, sei lá, uma pessoa disse que aquele lugar falou, né? Então, ok, você está falando ali a verdade. Agora, Você olha, deixa claro que é uma soube notícia que. solta, né? Você deixa claro que é uma notícia solta, que não vem de uma fonte confiável. E aí cabe a outra pessoa ir buscar essa informação, confirmar essa informação ou não. Mas você não Isso, se compromete, né? Porque senão começa, fulano me disse, aí passa para o outro, Beltrano que me disse, e assim vai adiante. Você acredita que é uma fonte fidedigna, né? E não é. Então isso é muito sério. isso. Ou então aquelas opiniões, aqueles achismos, né? Ou aquelas interpretações. Então, eu acho que é isso, né? A pessoa estava lá com uma cara, né, olhando para baixo, assim, e você disse, eu acho que aquela pessoa brigou com o marido, né, sei lá. E às vezes não tem nada a ver com isso, ela só está olhando para baixo, ela está lendo um livro, né? Ela está olhando para baixo. E não está triste,
nada, né? Você que deduziu, você que achou coisas. Então, cuidado com isso, com os achismos, com as interpretações. E aí, tá, mas eu quero falar sobre isso. Tá bom. Então diz, né? Olha, eu imagino que, né, aquela pessoa tá lá, tá triste, alguma coisa pode ter acontecido. Então, cuidado com o que você disser, né? Certeza. Não dá para ter certeza se você não foi lá, não perguntou, não checou sobre Sim. aquilo. Então, né, cuidado com as opiniões, com as interpretações e com as repetições de coisas que, né, se ouve por aí, se vê por aí. É importante checar direitinho. Às vezes aquilo que você está reproduzindo nem é possível, né? Às vezes aquilo nem é possível. E alguém falou com tanta veemência naquela hora que Se torna você... uma mentira que se torna verdade, né? Porque É, foi falada com tanta firmeza. E olha como isso é sério, né? Eu lembro quando eu estava no colégio, eu tinha aula de folclore. E aí tinha uma menina na turma que ela contava muita mentira. Para mim, ela tinha algum probleminha, sabe? Assim, provavelmente de relacionamento em casa, alguma coisa assim. Porque ela tinha uma necessidade de mentir muito grande. Ela mentia em coisas assim simples que todo mundo via que era mentira. Então, o apelido dela era Lenda, né? Porque como a gente tinha aula de folclore, e aí o folclore falava muito das lendas, né? Então, o apelido dela era Lenda. Olha que triste, né? Ela podia estar falando a maior verdade que ninguém acreditava. Nada do que ela falava, a turma acreditava. Sempre a gente ela achava que preferiu ela estava acreditar. mentindo, né? Sempre a gente achava que ela estava mentindo. E isso é um exemplo enorme de descrédito, né? Ela caiu Uhum. no descrédito de todos, porque ela começou com as mentiras e aí depois que a gente não sabia diferenciar o que era mentira do que era verdade. Então, todos preferiam acreditar que era mentira. Porque nas vezes que a gente acreditou que podia ser verdade, era mentira, então, e caiu no descrédito. Então, olha que triste, né? Uma pessoa passar o tempo inteiro ali, nada do que ser dito podia ser confiável. E Uhum. a gente era criança ainda, né? Imagina se ela continua com esse probleminha para a vida adulta dela. Olha quanto comprometimento ela ia ter, né? Exato. E aí, por isso, né, a importância da gente, Cuidar como a do que a gente gente falou, fala, né? isso, da nossa autoestima, então da gente se Sim, conhecer, saber do que é capaz, saber no que a gente é bom, saber os nossos limites, até onde a gente pode se comprometer, poder falar a verdade, poder sinalizar as coisas, dizer, olha, assim não dá, mas de outro jeito pode ser possível, então eu preciso, né, desse outro jeito. Então, assim, dizer o que quer, né? Dizer as intenções, os objetivos, para que as coisas fiquem mais claras, para que as pessoas, né, compreendam, entendam, e se posicionar, né? Isso, como a gente sim, falou, tem a ver com autoestima mais elevada aí. Poder se posicionar adequadamente, né? Se exatamente. sim, se não, se de tal jeito, né? De tal maneira. Então, como? Então, isso de se posicionar é muito importante, né, Dri? E aí algumas outras sugestões, né, para manter aí a credibilidade. Como a gente falou, né, lá no início aqui da live, sobre às vezes, mas eu esqueço, mas eu não me lembro. Tá, então assim, organização, né, uma das coisas que são importantes. Se organize, né, use uma agenda, um alarme, um despertador. Né? Exatamente. Hoje em dia tem aí agendas que disparam alarminhos, Agenda lembretes. do celular, E post-it no computador, se usa muito computador, né? Tem isso, tantas recadinho para maneiras você. da gente sinalizar informações para a gente não esquecer do que precisa ser feito. Isso, o que você prometeu, né? Onde você se comprometeu, né? Os Exato. horários.
Então, né, deixa tudo mais organizado aí para você. Deixa mastigadinho, né? Para não ter o perigo de esquecer, né? E isso facilita.